Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 30 de outubro, quarta-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 4, versículo 42, onde lemos: "E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo." O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a revelação de Jesus. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, nosso coração se rende diante de Ti ao estudarmos mais sobre Tua revelação àquela mulher samaritana. Sabemos que, assim como naquela tarde ao poço, Tu conheces os segredos mais profundos da nossa alma, e mesmo assim nos aceitas e nos amas. Agradecemos, Senhor, por nos ensinar que a verdadeira adoração não depende de um lugar, mas de um coração sincero e entregue em espírito e em verdade. Pedimos que, assim como revelaste quem és àquela mulher, te reveles a cada um de nós neste momento. Que possamos enxergar Tua presença em nossa vida, ouvindo o Teu chamado e sentindo a Tua paz, mesmo nas áreas mais ocultas e frágeis do nosso ser. Senhor, ajuda-nos a caminhar cada dia mais próximos de Ti, confiantes de que nunca estamos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Ouça João, capítulo 4, versículos 16 a 24. Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Pergunta 7. O que Jesus fez para revelar àquela mulher que conhecia os segredos mais profundos de sua alma, e como ela reagiu diante dessa revelação surpreendente? Hoje, vamos refletir sobre um encontro marcante que Jesus teve com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Esse encontro não foi casual, foi um encontro onde verdades profundas sobre adoração, identidade e o amor de Deus foram reveladas. Em meio ao calor do dia e em um momento aparentemente comum, Jesus transformou a vida de alguém que se sentia excluída e desprezada. Prepare-se para explorar como essa conversa revela o interesse de Cristo em tocar cada coração sedento. Neste encontro, observamos primeiro que a mulher samaritana reconhece Jesus como profeta, mas tenta evitar uma confrontação direta sobre sua vida pessoal. Talvez, como muitos de nós, ela preferia debater questões religiosas em vez de confrontar a realidade de sua própria vida. Então ela levanta uma questão polêmica: onde seria o local correto para adorar a Deus? Essa era uma questão que dividia judeus e samaritanos há muito tempo. A resposta de Jesus, porém, eleva a conversa para outro nível. Ele afirma que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. João 4, 24. Ele deixa claro que a verdadeira adoração não está condicionada a um local específico. Para os samaritanos, que combinavam elementos de paganismo com judaísmo, essa declaração era desafiadora, mas também uma chance de redescobrir a pureza da verdadeira adoração. Para Jesus, o que realmente importa é a sinceridade e a conexão espiritual com Deus, algo que transcende qualquer local ou tradição. E nessa breve resposta, Cristo não apenas corrige, mas também revela àquela mulher que a adoração ao Pai não exige rituais ou lugares específicos, mas uma devoção genuína e verdadeira. Ele não desqualifica a história judaica, mas ensina que a adoração ao verdadeiro Deus não pode ser aprisionada a uma localização geográfica. Ouça João, capítulo 4, versículos 25 e 26. Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Pergunta 8. De que maneira Jesus escolheu revelar sua verdadeira identidade? Foi para essa mulher anônima que Jesus pela primeira vez se revelou abertamente como o Messias. Pensem nisso, irmãos. Ele não fez essa revelação a líderes religiosos, a reis ou a grandes multidões. Ele escolheu alguém com uma história complexa,
alguém que talvez fosse desprezada pela sociedade. E, ao revelar que ele conhecia até os segredos mais íntimos de sua vida, Jesus abriu o caminho para que ela o reconhecesse como o Salvador. A partir daquele momento, o que poderia ser um simples encontro tornou-se uma experiência de transformação para ela. Ao refletirmos sobre essa passagem, aprendemos que Jesus está interessado em cada um de nós de forma muito pessoal. Ele nos encontra exatamente onde estamos, seja no lugar mais comum ou nos momentos em que nos sentimos mais solitários. Para aquela mulher samaritana que se via como marginalizada e sem valor, Jesus ofereceu o dom da verdade e da aceitação. Jesus nos lembra que não precisamos de um local específico ou de rituais complexos para estar na presença de Deus. O que ele busca são corações sinceros e desejosos de adorá-lo em espírito e em verdade. A história dessa mulher nos ensina que o amor de Deus atravessa barreiras culturais, morais e sociais, e que diante de Cristo, todos têm a chance de serem transformados. Irmãos, que possamos hoje, como essa mulher, nos achegar a Cristo em espírito e verdade, confiantes de que Ele conhece nossos corações e está pronto para nos revelar o caminho da vida eterna. Em nossa reflexão de hoje, baseada no texto do livro Desejado de Todas as Nações, página 146, de Ellen G. White, contemplamos como a vida de uma mulher comum, transformada pela presença de Jesus, foi capaz de impactar uma cidade inteira, algo que até mesmo os discípulos não haviam percebido como possível. A cena descrita por Ellen White é poderosa. A mulher samaritana, ao encontrar o Salvador junto ao poço, não apenas tem sua sede espiritual saciada, mas é despertada para um propósito maior: levar essa mesma fonte de vida a outros. O trecho que lemos hoje diz: assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria indicando que fosse um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Este trecho nos lembra que, muitas vezes, subestimamos o que Deus pode fazer através das pessoas que consideramos improváveis. Enquanto os discípulos estavam focados em um grande projeto futuro, Jesus usou uma mulher, outrora vista com desprezo, para trazer a mensagem da salvação àqueles ao seu redor. Ellen White conclui esse trecho com uma afirmação preciosa para nós. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Ao nos debruçarmos sobre essas palavras, entendemos que Jesus deseja, hoje, que cada um de nós se torne um transmissor dessa luz. Outro ponto essencial desse texto é que todo discípulo é chamado a ser um missionário. Ellen White descreve essa verdade com clareza ao dizer que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E essa declaração nos leva a refletir: será que estamos vivendo de acordo com esse chamado? Temos nos tornado fontes de vida para aqueles ao nosso redor? A autora enfatiza ainda que aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida. Em outras palavras, quando experimentamos a graça de Cristo, somos chamados a partilhá-la. A transformação que ocorre em nós deve ser um testemunho visível para que outros desejem conhecer a fonte da qual recebemos. À medida que encerramos nosso episódio de hoje, convido você a refletir sobre a última parte do trecho que lemos. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. A história da mulher samaritana nos lembra que cada um de nós pode ser essa fonte de vida no deserto ao nosso redor, compartilhando a graça que transforma e salvando aqueles que estão sedentos pela verdade e pelo amor de Deus. Que possamos pedir ao Senhor que desperte em nós esse espírito missionário, essa fé prática e ativa que nos impulsiona a levar a outros aquilo que recebemos. Que, como a mulher samaritana, possamos ser instrumentos para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Salvador. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema, o testemunho dos samaritanos. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.